Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E o mundo supera o tarifaço, né? Isso quer dizer o quê? No domingo foi fechado ali o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos, né? Fechando, assim, todo mundo, o consenso é de que foi muito positivo para os Estados Unidos comparado com o que existia antes, né? Obviamente, para a Europa não é nada mal esse acordo, dada a perspectiva de que poderia ter sido muito pior, né? O Trump poderia ser muito mais agressivo nessa negociação, e também a Europa está muito fragilizada por várias razões em relação aos Estados Unidos, né? Em termos comerciais, né? Então tem a guerra da Ucrânia, estão gastando uma fortuna de dinheiro, tem que aumentar o investimento em defesa por conta do acordo das Nações Unidas, se fragilizou em termos de energia também por causa da guerra, que tinha o acordo lá de gás com a Rússia, acabaram explodindo lá o gasoduto e tudo mais, né? Sanções. Então, assim, a Europa se fragilizou demais nesse processo e o Donald Trump, como negociador que é, se aproveitou e fez um negócio muito bom para os Estados Unidos aí, né? Agora, o mais importante disso é que, quando eu digo aqui o mundo superou o tarifaço, é porque esse era o último grande acordo que faltava, né? O resto, os grandes acordos já foram feitos, esse era o último que faltava. Lembrando que a União Europeia e Estados Unidos, eles representam mais ou menos 30% do comércio global, em termos de trade internacional, né? E quase 50% do PIB global. Então, assim, isso aí é realmente o que faz diferença para o mundo, né? O resto são lá os periféricos, obviamente tem alguns relevantes, né? China, Japão e tudo mais, mas esses daí são os caras que realmente fazem diferença, né? E aí, o que fica de periférico do periférico é o 50% do Brasil, né? Onde a gente continua lá com a mesma pataquada de o Lula até hoje não teve a coragem de tentar falar com o Trump, né? Ou seja, deveria ter feito isso quando ele foi eleito, né? Quis mandar uma cartinha lá e deixar por isso mesmo. Depois nunca tentou. Aí falou que ia ter tarifa. O Brasil ficou lá com os 10%, mas sabia que aquilo lá não ia durar, né? E em nenhum momento o Lula tentou falar com o Trump. E o Trump, para ele, tá lá, né? Tá confortável, já fez tudo o que tinha que fazer aí em termos de tarifas e agora o Brasil fica relegado ao escanteio e deve vir mesmo na sexta-feira, esses 50%, se não vier coisa pior aí ao longo da semana, em termos de Magnitsky e outras coisas aí que estão rolando, né? Então, assim, a situação do Brasil fica muito ruim. A gente vê o mundo continua indo para cima, né? Ontem não foi foi um dia que abriu com gap por causa desse acordo, né? Mas depois corrigiu, mas o mercado continua para cima, né? Ele está só fazendo o zigue-zague dele normal, né? E o Brasil teve um dia bem pesado, né? Então o índice caiu bastante, perdeu fundo, o dólar foi para cima e aquela história que a gente conhece, né? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, indo para o mapa de calor do mundo, né? Você vê, apesar da sensação de que ia ser um dia positivo, né, por causa do acordo, tivemos um dia negativo aqui no mundo inteiro, né, e o Brasil, o EWZ também perdeu fundo, nós vamos ver no gráfico, né, foi ruim. Mas isso não afeta nada o gráfico, vocês vão ver que esse dia vermelho não faz diferença nenhuma, tá? E aqui os Estados Unidos, que também deveria ter sido um dia positivo, mas não foi um dia meia boca, né? Quem está andando aqui são as empresas de chips, com essa liberação, né, de venda de chips aí para a China, né, porque estava aquele negócio, vendemos ou não vendemos? E aí o pessoal dos chips falou assim, cara, se não vender, os caras vão desenvolver o deles e vai ser pior. Então é melhor vender. E aí chegaram ao acordo de que vão vender, não sei com que tarifa, mas essas empresas aqui estão reagindo. E aí, indo para os gráficos, tudo segue no mesmo caminho, né? Então a gente vê aqui o VIX perdendo fundo aqui, já trabalhando abaixo dos 15 pontos, né? Uma volatilidade que faz tempo que a gente não vê esse patamar aqui, né? Então, desde que o Trump assumiu aqui em 2025, veja que ele teve poucos momentos aqui nesse patamar, né? Geralmente foi lá para
para cima, né? E agora nós estamos aqui de volta na calmaria, né? E é na calmaria que nós temos as maiores pernadas de alta, tá? Elas não fazem candles individuais muito grandes, mas ele vai com constância e é o que está acontecendo, vocês vão ver isso aí no gráfico, né? Os juros dos Estados Unidos continuam no mesmo patamar, assim como na Europa também, né? E o Japão, que está aqui nesse topo perigoso de romper, né? Olhando aqui o SP500, veja que ele ficou com um dia vermelho, né? Mas olha, ele abriu com gap de alta, depois voltou mais ou menos para o mesmo patamar. Eu preciso até dar um pouco de zoom aqui, vou colocar nos 60 minutos para vocês entenderem melhor. E ele continua aqui na sua tendência de alta. Veja que os 60 minutos está muito claro aqui, né? Essa alta que ele está fazendo, esse canal de alta. Então ele abriu aqui, andou um pouquinho, depois voltou, mas marcou fundo e virou para cima e está indo, né? A mesma coisa vocês vão ver aqui na Nasdaq, né? Olha só, Nasdaq rompendo o topo aqui pelos 60 minutos, né? Então, quando a gente coloca aqui no diário, parece que são candles amassadinhos. Na verdade são, né? Mas é o que eu estava falando do VIX, né? O VIX ali num patamar baixo, ele fica com esses candles pequenos, mas ele vai subindo, né? Se você for olhar aqui do rompimento aqui, estava nos 22.200 pontos, já estamos trabalhando aqui nos 23 mil, quase 23.500, né? Então, é bastante coisa, né? E quando olha aqui o Dow Jones, olha, ontem também abriu com gap, voltou, a qualquer momento esse negócio rompe, né? O Russell 2000 continua na mesma faixa. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX, que ontem corrigiu, abriu aqui em cima, né? Até parecia que ia romper, e aí voltou tudo, porque é aquela coisa, né? Num primeiro momento, fechou o negócio, vai ser bom, tal, depois, putz, não é tão bom assim, vamos pensar melhor, aí corrige. Aí hoje já está reagindo para cima novamente. O Reino Unido continua aqui no seu zigue-zague de alta, né? Ontem fez um dia vermelho, mas ainda é para cima. A França ela está bem preocupada porque dois temas que ficaram fora do acordo são os vinhos e a indústria aérea, né? Porque a Airbus é sediada na França, né? A França é grande exportadora mundial de vinhos, né? Vinho, champanhe, tudo isso daí. E isso daí ficou fora do acordo. Então ainda tem aí, pode vir uma negociação boa ou ruim, né? O Trump sempre fala dessa história do champanhe da França, né? Sempre que ele quer ameaçar a Europa, ele fala desse negócio de champanhe da França. E então a França ainda está aqui enroscada, né? E a Espanha abriu com gap de alta, voltou aqui, esse negócio deve romper a qualquer momento, né? E a China? A China, olha, também está no seu zigue-zague de alta, nenhum sinal aqui de que esse negócio vai reverter, e o Japão fazendo um pullback, né? Chegou aqui nessa região de topo, voltou aqui para fazer o pullback, e a qualquer momento esse negócio pode virar para cima, se romper o topo dos 42 mil, tem uma bela compra no Nikkei, tá? Os mercados emergentes estão indo aos poucos, e o nosso EWZ perdeu um fundo aqui importante, né? Então, isso daqui, olha, veja só como isso daqui foi ruim, né? Nós estávamos aqui com esse rompimento aqui, será que agora vai? Tá indo aqui, não sei o quê, e aí, pum, voltou tudo, né? E agora perdeu esse fundo, abrindo as portas aqui para mais correções, né? Então, se a gente continuar do jeito que está, eu tenho falado, né? Ou o governo brasileiro, porque pensa comigo aqui, é isso que eu tenho batido na tecla, né? Veja a Europa, né? Então, a Europa é uma potência, não tem como negar, né? Em termos econômicos, trade e tudo mais, né? E senta lá com o Trump, aceita uma tarifa de 15%, aceita que vai ter que fazer um monte de investimento, comprar um monte de armamento dos Estados Unidos, coisas de bilhões e tudo ainda tem uma cláusula, né? Isso tudo dentro do mandato do Trump, ou seja, até 2029. Não é assim, vamos ver quando vão comprar. Não, tem que ser dentro do mandato do Trump, senão volta e aumenta a tarifa. Então, a Europa senta com o Trump, negocia, baixa a cabeça e faz um negócio ali que pode não ser o melhor negócio da vida, mas é um bom negócio, porque a opção é pior, né? E o Brasil, que é o Brasil, fica com essa bagunça de, não vou falar, vou mandar lá o deputado, o astronauta e não sei o que, esses caras não conseguem nem passar da porta ali, né? Então, o que estão fazendo? Estão fazendo espuma, estão lá, fala com a Câmara de Comércio, fala com um deputado democrata, um deputado
deputado republicano, não sei o quê, mas ninguém que resolve nada do lado do Brasil e ninguém resolve nada do lado dos Estados Unidos, então não vai sair nada disso daí, é só espuma, né? O que tem que ser feito não está sendo feito, e não tem nenhuma indicação que vai ser feito, então isso é muito ruim para o Brasil, né? Principalmente porque a coisa pode piorar. Então, voltando aqui para o gráfico, depois do meu desabafo, nós temos aqui o petróleo, que ontem fez uma reaçãozinha aqui, mas continua nessa faixa dos $70. O minério de ferro, que estava corrigindo, hoje está reagindo para cima. O cobre, que tinha feito aqui, ameaçado esse pivô de alta, deu uma voltada, mas é para cima, né? Não tem a menor dúvida. O ouro continua aqui nesse afunilamento, então ainda não está pronto para romper, assim como a prata também voltou um pouco, mas é zigue-zague de alta, e a platina também está pensando um pouco aqui depois de ter subido bastante. Então esses caras eles têm o tempo deles, né? Geralmente quando eles consolidam assim, lateralizam, eles ficam bastante tempo. E aí depois dá uma pernada, a gente tem que estar atento a essas pernadas, tá? Olhando aqui o dólar se fortaleceu ontem, né, com esse acordo. Não é o que o Trump quer, mas se ele fizer um pivô de alta aqui, aí pode mudar aqui essa tendência, né? Mas eu acho difícil dele passar dos 100 aqui, né? E o Bitcoin continua na sua consolidação e o Ethereum continua aqui, olha, tá com cara que o Ethereum hoje vai romper aqui os 3.900, né, para ir buscar ali essa região aqui, esse rompimento aqui, na verdade, olha, nós estamos aqui nessa região, né, então se ele conseguisse se livrar desses 4.000 aqui, ele vai embora, né, tá com cara que quer fazer isso daqui. Em termos de magníficas, não tem nada de especial, a única que realmente está andando é a Nvidia. Olha só, fez lá o pivô de alta, né? Tá apontando aqui um gap de alta na abertura hoje e tá indo embora, tá? O resto tudo normal, vamos ver o Brasil. Então, os juros do Brasil continuam no mesmo patamar, nenhuma novidade. O índice é que fez aqui uma bela de uma pernada. Ontem fizemos essa venda, né? Lá na sala, mandei lá no grupo tudo sobre a bolsa de valores, no @mfmoderna, e vários trades fizemos de venda ontem porque estava com toda a cara que ia cair, né? Então, esse trade aqui foi logo na abertura, ele deu essa volatilidade aqui, e aí a hora que perdeu o fundo, fizemos a venda com stop aqui e ele foi embora. E essa projeção aqui de Fibonacci, olha, foi a projeção que fizemos lá na sala. Então, assim, ó, o primeiro alvo desse negócio aqui está aqui nos 132.500 mais ou menos. Ele parou exatamente aqui. O próximo alvo está aqui nos 131.500. Então, hoje, eu não sei se ele vai fazer um repique ou se daqui ele já vai cair, mas a primeira oportunidade que tiver de venda tem que vender porque ele tem que vir aqui nesse 131.500, tá? Acredite que tem uma boa chance disso acontecer. O dólar, ontem, vamos colocar aqui no gráfico diário, ele ficou aqui um doji, né? Mas foi um dia aqui que deu para a gente fazer uma compra interessante, porque logo na abertura ele abriu com gap de alta, voltou aqui para fechar o gap, aí a gente fez essa compra aqui, e ele foi o resto do dia aqui, até falamos que quando chegasse perto aqui dos 5.620, tinha que apertar o stop, né? Ele chegou aqui até 5.610, né? Então foi um belo trade aqui. Pegamos ele aqui, chegou a andar quanto? 30 pontos, né? E hoje é a mesma coisa, né? Se voltar tem compra, se romper tem compra. Olhando as small caps aqui, ontem também, olha, caiu aqui, deve cair mais, deve continuar caindo. O Itaú deu essa venda aqui de day trade, né, pelos 60 minutos. O Bradesco também deu a venda. E assim, tudo continua para baixo, tá? Não tem nenhum sinal de compra. A Sambi não caiu, mas deve ter ficado para hoje. Se perder o fundo aqui, tem venda. O Banco do Brasil, tá clara essa venda aqui, bandeirinha de baixa, né? A Vale continua bagunçada e a Petrobras também ainda está bagunçada, mas eu acho que a Petrobras é mais para baixo do que para cima, né? Continuo com esse pensamento por causa desse arredondamento de topo aqui que ela está fazendo, tá bom? Então é isso aí, turma. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Inscreva também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MFDX, tem link na descrição do vídeo.